Que essas bênçãos do Mestre Jesus possam iluminar o nosso coração, a nossa mente, e que possamos fazer assim a reflexão do tema da noite de hoje. Trouxemos algumas questões para serem repensadas por nós, né? Um residente num plantão no hospital é chamado para atender uma paciente de 20 anos em estágio terminal de câncer, chamada Deb. Peguei esse caso fora do Brasil. Ela não está respondendo a mais nenhuma ação química, medicamentosa. E há 2 dias não conseguia comer nem dormir, com as dores. Já estava com 34 quilos e vômitos diretos, naquele sofrimento que a gente que acompanhou ou acompanha companheiros nessa situação sabe muito bem, né? Virou para o médico e disse: doutor, terminemos com isso. O médico saiu dali, preparou, foi para a sala de enfermagem, preparou 20 miligramas de morfina e, ao voltar ao quarto, disse: agora, Deb, com essa injeção, vou possibilitar a você um descanso e o adeus. A mãe olhou para a filha olhou para a mãe, olharam para o médico. Assim está um relato. E foi assim. Simples assim ou não? Vidas em Revista, 2004, publica, e vocês devem lembrar, várias situações no Brasil. Cirurgião, Carlos Alberto, fulano das quantas, paulista, relatou ter realizado várias eutanásias, inclusive involuntárias, em seus pacientes desde 1959. O auxiliar de enfermagem, Edson Isidoro, em 1999, no Hospital Salgado Filho, relata eutanásias por compaixão, com injeção disso, daquilo. Isso tudo é publicação que saiu nos jornais, né? Ou ele desligava os aparelhos. Tinham mais de 153 ocorrências nos plantões dele, sendo que só 4 ele assumiu, e se descobriu, e não, também não quero saber como é que está, que havia até envolvimento de funerárias para que essas coisas pudessem acontecer. Temos esse direito ou não? Bom, desde Platão, ou antes de Platão, mas Platão, Sócrates e Epicuro, esses filósofos da humanidade, defendiam que o sofrimento, quando era assim muito intenso, que era resultante de uma doença dolorosa e que não se encontrava ou não se sabia a cura, justificava-se assim a possibilidade do suicídio. Tinha até depósitos públicos onde a pessoa podia ir lá e pegar cicuta. Aristóteles, Pitágoras e Hipócrates eram contra isso. Hipócrates, né? Não é o pai da medicina? Hipócrates, como a Cleópatra no Egito, ela criou uma academia para estudar exatamente as formas de mortes menos dolorosas. E a gente tem relatos no juramento de Hipócrates que eu copiei uma frase. Eu não sabia disso. Eu já falei sobre esse assunto, mas a gente sempre pode pesquisar mais para ampliar, né? Ainda mais que os anos passam, as situações modificam, para a gente estar bem antenado e mostrar que a doutrina espírita é momento puro, ela não está ultrapassada, né? E aí, pesquisando lá, eu descobri que lá no juramento dos médicos, vai ver que comeram isso agora. Até liguei para uns médicos do Leão Denis e perguntei. Eles não lembram dessa frase. Eu digo, vocês juraram e não lembram. Porque ela está lá. Eu não darei qualquer droga fatal a uma pessoa. Está lá. Está lá no julgamento. No juramento.
mesmo que seja solicitado, nem sugerirei o uso. Mais recente, tipo assim, 1895, bom, melhor do que lá, Platão, Sócrates, Hipócrates, vamos lá. E eu estou resumindo a história, tá? Só para a gente ter alguns dados, eu peguei só as situações, vamos dizer assim, que nos interessariam para repensar. Na Prússia, durante a discussão do plano, olha como é que tem vertentes essa história. Eu nem tinha pensado nessa vertente quando eu estudei. Na discussão do Plano Nacional de Saúde da Prússia, foi proposto que o Estado deveria prover meios para a realização da eutanásia. No plano de saúde do Estado. Se essa moda pega, né? Acho que até já faz assim, mas cá para nós, vamos lá. O Uruguai, em 1934, inclui a possibilidade da eutanásia no Código Penal, através do chamado homicídio piedoso. Em 1956, a Igreja Católica se posiciona contra, mas já em 57, o Papa Pio XII traz para discussão, e eu li tudo aquilo que foi escrito lá, não é epístola não, tem um outro nome lá, traz um princípio, ele traz a discussão do princípio do duplo efeito. Admissível utilizar medicação analgésica com o objetivo de reduzir dor insuportável, mesmo que haja um efeito colateral não intencional, que seja a própria morte. E isso ainda está por lá, hein? Em 1996, foi proposto um projeto de lei aqui no Senado Federal Brasileiro, ainda está lá rolando, hein? Não prosperou, mas vira e mexe tem a campanha do aborto, a favor do aborto, agora vai entrar a favor da droga, né? Agora vai entrar isso também, né? Porque já tem lugar aí que legalizou o uso da droga com a desculpa de que legalizado evita várias coisas e aí melhora. Em 1997, na Colômbia, passa a não ser considerado crime quem praticar a eutanásia. E aí, a gente ainda vai revendo outras coisas, né? Que eu acabei querendo parar, porque eu fiquei assim, eu digo não, afinal de contas, uma hora eu resumi. Tem hora que a eutanásia tem fins misericordiosos, né? A morte sem o sofrimento. Aí eu fiquei pensando, né? Mesmo que a gente não seja espírita, ainda não vou entrar nessa. É muito mais cômodo, né? Deixar, morre, acabou. Porque sofre quem está junto e sofre quem está ali. Então a gente acha que o sofrer... No outro dia eu peguei um ônibus, quando não estava em greve aí eu não sei para onde eu ia, que eu não me lembro mais. E não sei porque uma senhora começou a conversar do meu lado. Eu estou lembrando da senhora, mas eu lembrei agora da situação. Há não sei quantos meses, ela vinha de longe, pegava 2 conduções e um trem para ir todo dia ver o marido no hospital, em estado grave. E aí ela tinha naquele dia combinado, ela estava chorando, foi isso. Eu sentei e ela estava chorando. E aquilo começou a me incomodar, eu comecei a orar. Aí uma hora ela virou para mim e disse assim, tem hora que a gente não contém as lágrimas. Aí o papo começou, né? Eu tinha orado, né? Eu abri mesmo a brecha para que ela pudesse conversar, porque eu pedi ao plano espiritual que se a gente pudesse fazer algo por ela, que fosse permitido. E aí ela me contou outra história que eu não lembro mais, é muita confusão, tá? Mas eu não me lembro mais. Mas a vida de luta e tal, com o marido, o filho, blá, blá, blá. Só que ela naquele dia estava chorando muito, porque ela tinha acabado de combinar com o marido que ela agora só ia dia sim, dia não. Porque não estava dando mais dinheiro na passagem. Estava dando muito prejuízo. Ela não estava conseguindo mais. Eu ainda disse, mas a senhora já tentou com o assistente social lá do hospital? É um hospital público. Conseguiu um papel que aí a senhora pode entrar e tal, a senhora sabia que tem essa possibilidade? Não sabia. Tal. E bom, aí eu fiquei pensando, né? Ela dizia assim,
agora lembrei mais, ela é evangélica, era evangélica, e ela dizia, mas o Senhor está com ele, eu sei que o Senhor vai levá-lo, mas eu quero estar com ele até o fim, porque o Senhor me deu essa oportunidade de ter ele e de ter um filho maravilhoso, com todas as lutas que eu já tive até hoje. Ele já me deu problema, sabe? Aí contou lá uns negócios que ele andou fazendo, aquelas coisas, né, que às vezes, agora uma mulher também faz, a traição, mas ela me começou a contar aquela situação, e eu lembrei agora, e eu espero que ele esteja bem onde estiver, e ela esteja caminhando com a vida dela, né? Porque tem aquelas, e outros querendo minimizar esse sofrimento, porque é um sofrimento para nós, acompanhar isso, né? Acompanhar e ver a pessoa, a carne, se desfazendo. Eu sei porque passei assim, por isso. Então você vê aquilo, você fica às vezes querendo, meu Deus, não era assim como era assado, era diferente, era tão ativo ou tão ativa, e agora? Mas não será eutanásia com o fim de minimizar esse sofrimento que vai nos resolver a questão. Existe essa questão também de aliviar o paciente, aliviar a família, interromper a situação porque não há mesmo solução, e ainda há desculpas, né, de leitos ocupados, de gastos de planos de saúde, de gastos ao poder público, enfim. Tudo isso não se justifica, porque nós temos que entender, principalmente nós espíritas, de um outro jeito. Vamos lá entender de outro jeito. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, item 12, motivos de resignação. Nós vamos ler só o 4º parágrafo, tá? Que é o que nos chamou mais atenção com relação à situação. O homem que sofre assemelha-se a um devedor que deve uma grande importância, e a quem o seu credor diz, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta, e serás livre. E se não o fizeres, eu te perseguirei, até que tenhas pago a última parcela da tua dívida. O devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda espécie de provações para se libertar de uma dívida, pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se queixar do credor, não ia lhe agradecer? Esse é o sentido das palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e após a quitação serão livres. Se lamentarmos as aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que merecemos, se acusarmos a Deus de usar a injustiça, contraímos uma nova dívida, que faz com que percamos o benefício que se podia retirar do sofrimento. Aí vem aquela, vocês espíritas adoram uma dor, né? A dor educativa, não a dor prostrante, não a dor frustrante, não a dor sacrificante, não a dor não inteligente. A dor quando a gente sabe que há uma escolha de provas, eu não sei, aliás, eu tenho certeza, há uma escolha de provas, que há um amparo do plano espiritual na reencarnação, que não estamos sozinhos, que podemos lutar contra as nossas dificuldades e vencer. Mas o vencer não é essa visão da matéria, é uma visão mais ampla, porque eu não sou matéria, eu sou espírito. Então é a visão de vencer como espírito imortal, com as possibilidades, né, de nos ampararmos na lei de Deus e estarmos num progresso constante daquilo que já vivenciamos e estamos aí aprendendo. É porque no dia a dia a gente acha que é santinho, quem sou eu para estar sofrendo isso, eu não fiz mal a ninguém, eu só vivo sendo injuriado. A gente esquece no dia a dia que esse dia a dia não é a nossa história, não é a nossa história. A nossa história tem um grande passado, que nesse presente se evidenciam algumas nuances para que a gente possa perceber melhor e mudar para o futuro. E aí, fiquei pensando também, né?
Morte cerebral, vida vegetativa. Retira o aparelho ou não retira o aparelho? Né? Doação de órgãos, mas também roubo de órgãos. Né? Ah, tá, paciente está em terminal, pode inventar, acontecer. Eu já ouvi um caso assim. Não, eu não vou não doar não. Estão dizendo que está com morte cerebral, mas quem prova? Estava provado, fez os exames, viu que na parte do cérebro não havia mais correlação com tem um nome, do nervoso, com... Não é o sistema nervoso não, tem um outro nome. Mas é essa área aí, tá? É um outro nome, que liga todo o sistema nervoso, tipo a parte da coluna e tal. Então, na verdade, a gente pode estar com o coração batendo, mas o cérebro já não adianta mais. E quem comanda toda essa área de supervisão, né, é o nosso cérebro. Até eu me lembrei agora. Teve um caso, não sei se você deve ter outros, mas eu me lembrei desse, de uma pessoa que entrou lá nos Estados Unidos, eu acho, não, Canadá, um desses lugares, outros países aí, que a família entrou na justiça para pedir, para tirar, desligar os aparelhos, porque não aguentava mais aquele sofrimento, os gastos e tudo mais. E aí ela conseguiu a ordem judicial para desligar os aparelhos da jovem. Eu não sei se vocês lembram disso. A jovem durou mais 10 anos com aparelhos desligados naquele estágio. Então nós temos que repensar, né, quais são, na verdade, qual é o nosso negócio, que não é sofrer. Eu ouvi uma vez, eu anotei aqui que estava no meu livro de cola, porque quando eu, no Leon Denis, quando eu cheguei há 30 anos atrás, para eu não dormir nas palestras, eu copiava tudo que os oradores falavam, senão eu ficava, sabe aquele negócio de dormir? Aí eu copiava, né? Aí tudo que era importante eu copiava. Então hoje eu entendo que isso está servindo muito para mim, porque eu vivo colando desde 1991, quando a gente começou a falar, né? Que mandaram a gente falar. Em 1987... o professor Newton de Barros, já no plano espiritual, fazendo uma palestra lá na casa, falando sobre bem-aventurados aflitos, ele colocou: é fácil ser aflito para ser bem-aventurado, gente. Basta buscar o sofrimento. Perde emprego, sai do emprego, abandona a mulher, faz qualquer negócio. Então, se para ser bem-aventurado, dizia ele, basta sofrer, façam isso, que vocês vão ser bem-aventurados. E aí ele trazia a contraproposta. Por isso que as bem-aventuranças não querem dizer isso. As bem-aventuranças não possuem esse sentido se nós não entendemos a reencarnação. Só há sentido para as bem-aventuranças se a gente entender a reencarnação. Senão, eu abandono tudo, fico sofrendo no meio da rua e vou ser consolado por Deus. Tá bom, tudo bom. Ele dizia assim. E é verdade, eu nunca tinha parado. Eu parei para pensar quando ele falou isso e parei agora porque eu estava lá escrito no meu livrinho velho, que não é esse novo, né? Esse já também não está tão... Já tem uns 5 anos que o Leon Denis fez 50 anos. A gente aí passou para cá. Eu digo, não vou perder essa fala do Newton de Barros, não. Era um grande orador. Aquele era orador, ele, José Jorge. A gente é falador. Ele não, era orador mesmo. Há uma grande diferença. Então a possibilidade da reencarnação é que nos dá a ideia certa das bem-aventuranças. Hoje eu sofro, tem um porquê de um passado. E eu sofro porque eu combinei. O que eu estou sofrendo não é maior do que eu possa carregar, porque Jesus não nos dá cruz maior para que a gente não caia de novo. Há amparo do plano espiritual. E nós ainda temos a doutrina espírita, a casa espírita e muito trabalho na casa espírita. Então, não tem desculpa. Há possibilidade de resgate, há possibilidade de reeducação, então o sofrer tem um porquê. E aí nós vamos ver esse porquê aqui no capítulo 5. Nesse capítulo dos bem-aventurados. Está lá no item 3. Ah, quanta cola boa. Essa já é cola de mim mesma. É porque agora eu escrevo aqui. Sei lá, né? Tem gente lá no Leon Denis que diz assim, quando você desencarnar, me dá o teu livro. Eu disse, pode deixar que eu vou deixar tudo escrito. Ué, Eurípides não deixou um testamento moral? Eu posso deixar um testamento também.
para eles, ué, pode deixar, um que é livro dos Espíritos, o outro que é meu evangelho, pode deixar. Eu faço isso por vocês, eu brinco. Só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. E aí ele diz lá, mais adiante, né, como é importante. Mesmo com essa certeza, e dizem para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por quê? Desde que a gente admite Deus como o Criador, né, justo e bom, nós não podemos negar nada. Tem uma amiga que diz para mim assim, não, eu acredito numa energia. Quem é que deu esse nome de Deus? Eu digo, mas minha filha, pelo amor de Deus, olha só, para tu pensar, energia cria as coisas, energia faz parte da criação, amor. Aí dei o grande enigma para ela ler, de Leon Denis, para ela ler aquelas, tudo, nada. Aí depois um dia eu digo, sabe, e ela gosta de me perguntar. Aí eu disse para ela assim, foi até semana passada, que ela quis ir no Leon Denis. Aí foi lá pro Leon Denis, assistir a palestra. Eu digo, sabe que você olha para aquela pessoa que tá ali, mas não tá nem aí, entendeu? E aí eu sabia que ela queria, era uma psicografia, pensando que vinha vir algo sobrenatural, maravilhoso, a receitinha da vida dela, né? Ah, deixei para lá, dei as orientações, fui pro meu trabalho e só encontrei ela depois, na segunda-feira. Ela não me disseram nada. Eu disse, mas por quê? Você está precisando de quê? Se você não acredita em Deus, se você foi lá por curiosidade, se você não buscou a compreensão. E olha, receita não tem não, está dentro de nós mesmos. Dentro de nós está a nossa solução. Não está fora de nós, está dentro de nós. Aí ela, mas eu continuo querendo saber quem deu esse nome de Deus. Aí eu digo, olha só, se você conseguisse saber, né? Presta sua atenção. Quem é que fez os planetas não se baterem uns nos outros, já estava bom. Quando a gente compreender todos esses mistérios, aí a gente vai saber quem deu o nome de Deus. Porque nem esses. Outra coisa, a gente não consegue nem agir como Deus quer, ou como a energia quer, que eu falei para ela. A sua energia diz o quê? Não, a minha energia é para coisas boas. Ah, ela fala, a sua energia fala com você. Que bom, então peça a sua energia para dizer se ela sabe quem é que deu o nome de Deus, aquilo que é ela, que é energia. Ela, ai, você me confunde. Por quê? Nós temos dificuldades de parar para raciocinar sobre nós mesmos, sobre a nossa vivência, sobre os fatos que estão acontecendo. Lá no item 28 do capítulo 5 também nos traz, porque quando deram um tema, eu disse, ai meu Deus do céu, mas eu sei que isso tem no Evangelho, eu vou catar. Era mais fácil me dizerem, Evangelho capítulo 5, itens 27 e 28, tá vendo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Os espíritos pensam em tudo, gente. Não precisa a gente inventar. Um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhes alguns instantes de agonia, abreviando o seu fim? Dizem para nós os espíritos, não é os espíritos, não, é São Luís, Paris, 1860. Quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Não pode ele levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? Em qualquer momento extremo em que um moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões? Vê lá a outra, desligaram tudo, ela ainda durou 10 anos.
Sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, existem inumeráveis exemplos em que no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. E também tem gente aí que ficou em coma um tempão, de repente acorda, já não tem só um caso, e acorda mesmo. A gente sabe disso. E se desligasse os aparelhos? E acorda trazendo ideias, perguntando coisas, não sabe a Jesuana em que está, mas traz alguns conhecimentos que vivenciou enquanto estava no estágio de coma. Porque no estágio de doença, a gente fica molinho, né, no corpo físico, e ó, nós saímos do corpo, porque nós não somos bobos. Ai, me livrei um pouco desse corpo. Ai, agora o negócio é para onde eu vou, de acordo com a sintonia que eu tô, né? Posso ir ali para a esquina ou posso ir para HPEB, né? Tá maravilhoso, hein? Vocês estão de parabéns. Pelo menos de fora, tá de dar emoção. Quem acompanhou, quem começou a falar lá dentro, né? Naquela salinha que não tinha nem espaço direito, né? Não? Que depois tivemos que botar. Eu posso dizer tivemos, eu me sinto na casa, botar a cadeirinha lá fora, aí vem chuva, aí vem loninho, né? A gente vê o trabalho do esforço e do trabalho do Senhor, né? Não é nosso, nós só corremos atrás. Existem, aí ele traz aqui para nós, né? Já pensou se a gente cismasse com a eutanásia? Não tinha HPEB, gente. Tinha feito eutanásia com esses espíritos todos, porque estão num corpo deficiente. Me veio isso aqui. Né? Como nossos companheiros, né, na Alemanha, querendo fazer a raça pura. Quando nós que trabalhamos muito com classe especial, nós temos assim experiências assim incontáveis de emoção, com espíritos mesmo, com problemas neuro, em cadeiras de roda, em berços lá na Vicente Moretti, que a gente trabalhou um tempo há muitos anos atrás, com 32 anos num berço de criança, mas espíritos que de repente dão uma saída ali, conversa, depois apaga de novo, ou que médiuns, né, videntes, veem esses espíritos em trabalhos, presos naqueles corpos, por não terem sabido utilizar suas faculdades de inteligência no passado para o bem. E vamos tirar deles a chance de mudar, de progredir, de trabalhar, de reconhecer, de saber? Temos esse direito. E aqui diz mais, olha só. Esses momentos de auxílio divino que são concedidos podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões de agonia e quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar. Nós fazíamos visita aos enfermos, nos lares, pelo Leon Denis. Já estou babando, gente. Isso já é um andaço de 60 e tal. Mas vá lá. Esqueci que estava gravando. Mas não faz mal, vocês vão gostar de ouvir isso. Nós íamos na casa de uma companheira, primeiro porque o apartamento já era em frente àquele cemitério ali do Retiro ali, né? Peixes. Aí a mãe, nós começamos a visitar a filha, uma jovem com câncer, nessa situação aqui que eu contei, que desencarnou. Aí a avó teve um treco, não saiu mais da cama. Era muito ligada àquela neta. E a filha não se conformava, botava ela na sala. Eu disse, mas senhora, por favor, tira essa cama, essa maca, deixa ela no quarto dela. Não, vai ficar aqui na sala. A gente entrava, já estava a senhorinha lá. Aí olha, foi mais de 4 anos, gente. Toda vez que íamos lá, eu ou alguém do grupo, a gente vai em dupla, que é a orientação da casa e da doutrina, ela perguntava, ela está ouvindo? Será que ela me ouve? Quer dizer, ela devia falar opção de besteira para a velhinha, né? Aí a gente disse, olha, é espírito, isso aí é um corpo de carne, mas o espírito...
Aí ela começava a querer falar alguma coisa, a gente levava ela para fora, para o espírito não... Embora a gente sabe que o espírito ali poderia até ouvir, porque poderia sair e o perispírito, com a possibilidade da expansibilidade, ia ouvir, né? Evita, faz o culto do lar, aquelas coisas que a gente orienta, dava pra... Aí teve um dia que ela estava mais assim, eu fiquei controlando a senhora para evitar que a senhorinha escutasse. E eu fiquei... Não, o companheiro ficou lendo o evangelho, eu fiquei com ela, me concentrando para fazer a prece para depois nós darmos o passe. Eu ia dar passe nela e ele na senhorinha. E aí a gente tentou fazer isso. Quando chegou numa determinada hora, eu sempre ia lá e a gente sempre orienta, nesses casos, que um dos médios vá no final e se despeça do paciente, né? Porque a gente sabe que ele está ali preso no corpo, mas ele está lúcido. Aí, nesse dia fui eu, porque o companheiro que deu o passe já tinha se despedido. Eu falei e voltei. Aí falei, dona, não me lembro o nome, dona, até para daqui a gente volta, a gente estava indo já quinzenal. O caso já era bem grave, já estava acalmado as questões, nós estávamos com muitos casos para visitar e poucos médicos. A gente começava às 9 da manhã, 3 da tarde de domingo, a gente ainda estava visitando enfermos. Aí, sem almoço, sem nada, então o plano espiritual disse, não, vocês têm que mudar isso, não pode, tudo tem hora, tal. Aí nos enquadrou lá. E aí eu fui me despedir dela. Eu Sônia, não, minha filha. Aí passei a mão nela, assim, onde ficava as coisas, que ela ficava no balão, aquelas coisas todas. Ela agarrou minha mão. Aí eu disse assim, ai, a senhora hoje está me ouvindo melhor, não sei o quê. Aí eu comecei a falar, no que eu comecei a falar, ela começou a chorar. Aí eu chamei a filha dela, a senhora está vendo como ela nos ouve? Então, visitas a CTIs, casos de coma, casos nessa situação, espíritos que parecem que não, com corpos que parecem que não estão ali raciocinando, respeitemos. Como respeitemos o enterro, né? Porque o espírito ainda está por ali. Então, porque senão estamos fazendo uma eutanásia moral. Estamos fazendo uma eutanásia moral, cortando a possibilidade daqueles espíritos ouvirem o melhor sobre eles. O pior eles já estão sabendo. Todos sabem, eles nessa situação sabem mais ainda. Então temos que evocar o anjo de guarda e o bem, aquilo que a gente lembra de bem. Né? Ficar falando, porque o templo, não sei o quê, ou falando coisas na frente daquele ser que na matéria não está podendo nem falar nem se defender, mas como espírito está ali. E está passando, está vendo, está sentindo, está sendo levado pelo plano espiritual a alguns lugares para rever situações. Então nós não temos o direito de pensar, né? E outra coisa que não é uma eutanásia, mas a gente às vezes quer e vira uma eutanásia, como dizer, moral. Esse não tem mais jeito não, é tudo metralhar tudo. Quando a gente pensa na pena de morte, a gente também está deixando de dar oportunidade a esses espíritos de tentarem a reeducação moral. E a nossa oportunidade de treinar a paciência, a tolerância, a indulgência, a caridade. A caridade. Porque se está tudo bom, a gente vai treinar o quê? Vai tomar limonada e ficar... Limonada, gente espírita, né? Mas vai ficar ali deitado, né? Na esteira, não sei o quê. Vai ficar só tentando ver o corpo, e vamos perdendo o tempo, porque nada não está nos afligindo. E ele diz bem aqui, o materialista que só considera o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento de um espírito. A gente trabalhou uma época em hospital e nós trabalhávamos na emergência pediátrica algumas vezes e
a gente gostava da neuro e na psiquiatria. Nessa época eu me lembro de uma criança num estágio assim, que os médicos, tinha um médico então que quando ela desencarnou ele deu tanto soco na parede que a gente teve que segurar ele, que eu pensei dele dar soco da cabeça dele, quando ele viu que não conseguiu, né? Mas essa criança, foi com câncer, ela era muito vivaz e ela dizia cada coisa pra gente. Quando ela entrou num estágio assim de semi-inconsciência, não sei como é que chama direito, que eles não diziam que ela estava ainda diretamente comprometida nos aparelhos e tal, quando ia lá o pessoal da família dela, que eram católicos, e faziam oração em volta, de mãos dadas, ela chorava. Os médicos ficavam assim, tanto que os médicos deixavam até entrar mais gente no CTI, porque era um momento que aquele espírito colocava para fora o seu sofrimento. E algumas vezes tinha esse médico que ele se ligou muito a ela, quando ele chegava e ela estava lá com aquele olhinho e tal, que ele falava, ela abria o olho. Eu disse, mas meu Deus, como é que ela está abrindo o olho se neurologicamente ela não está respondendo como a gente queria? E depois ela ficava com o olho fechado. Quer dizer, há um comando do espírito na matéria que a gente sabe que é importante rever. Também, se nós quisermos ter isso mais claro em nossas mentes, nós temos que pegar o nosso livro dos espíritos, né? Lá na 258, lembrar que a escolha das provas, que a gente escolhe o gênero das provas. Nós não escolhemos a prova em si, mas escolhemos o gênero. Não é, ele matou e aí vai morrer pelas mãos porque matou assim. Não é 2 mais 2 são 4. É o gênero. Se eu preciso testar o meu orgulho, eu vou passar por situações em que testem o meu orgulho. Se eu preciso passar por situações que testem a minha fé, eu vou passar por situações para testar a minha fé. Se eu preciso passar por situações de ser injuriado e ter fé em Deus, que aquilo vai passar, que é o pré-julgamento, eu vou passar na questão do julgamento, do preconceito. Porque não é com aquela pessoa talvez, nem aquela família, né? Mas é a situação, é o gênero da prova. Lógico que se tem a possibilidade de ser junto com a família, aquela laço, aperte-me, mas não é para se enforcar, né? Família, aperte o laço, mas não precisa ser para se enforcar. Ou então aquela coisa linda que a federação fez um plástico ali desse laço de família, tinha aquele outro, família. Uma ideia genial de Deus. Porque é lá que a gente treina tudo isso. É lá que a gente burila tudo isso. Ou então a gente perde a oportunidade lá de fazer tudo isso. Então, quando a gente vê aqui também no Livro dos Espíritos, e eu vou só lembrar mais a 264, que tem a ver com esse sentido, que é que dirige o espírito à escolha de provas que queira sofrer, porque a gente vai dizer, meu Deus, escolher ficar numa situação, né, nos aparelhos, de repente e tal. Quando o altivo presidente do Leão Denis desencarnou, sofrendo, ele passou com um câncer sério, né, que veio há uns anos atrás, ele tratou, passaram-se alguns anos e veio fulminante. Eu vi muito médium que até não voltou mais a casa. Se não salvaram ele, então para que eu quero doutrina? Brincava assim. Porque a gente pensa que transforma as pessoas em ídolos e esquece que elas estão num corpo de carne, né? O que devíamos lembrar? Que tudo que ele passou, ele não reclamou. Ele até a última gota, subindo as escadas do centro, já bem caído, uma semana antes de desencarnar, de voltar para o hospital e desencarnar, ele ainda estava no trabalho com a gente.
E isso eu lembro bem, porque eu subi com ele as escadas e eu disse: você está se cuidando? Briguei com ele. Filha, não estou aguentando mais. E nós fomos para um trabalho lá do Espiritismo.net, que ele costumava trabalhar, trazer Caibá Schutel para nos dar as orientações para o trabalho na internet. E nesse dia ele esteve conosco, fez a prece e tal, mas ele disse: hoje eu não consigo trabalhar com a incorporação de Caibá Schutel. Vocês me desculpem e tal. Mas não, aí ele deu as orientações a nível material das coisas. E uma semana depois ele volta à pátria espiritual, gente. Aí eu vou deixar de acreditar? Ele soube sofrer, ele se resignou. Ele quando teve a primeira vez, ele não espalhou para todo mundo, só a cúpula da casa que sabia, que soube. E aí depois a gente veio entender, quando ele cismou que tinha que correr com tudo, que tinha que acabar, era o estatuto, era o regimento, não, vamos fazer, tem que fazer, faz isso, né? Porque quis deixar as coisas que ele pôde deixar acertadas. Por quê? Ele escolhe, o Espírito escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então eu não posso cortar essa chance. Não posso cortar essa chance. Agora, se há uma morte cerebral, aí é uma outra questão. E aí eu ainda posso doar órgãos para continuar, né, a vida em outras vidas, para outras vidas. E ele diz mais aqui, né? Tem mais aqui. A gente pegou também. Não parece natural que se escolham provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, há um compromisso, há uma organização, há um porquê nisso tudo. Nada é assim por um acaso. Está lá no 27, no capítulo 5. Deve-se pôr fim às provas do próximo? O Evangelho fala da eutanásia. Nesses dois pontos principalmente. Vamos lá, ele diz aqui para nós: deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso. Deixa eu ver quem responde. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bernardin foi um escritor francês, né? Nascido em Havre, em 1737, desencarnado em 1814, e suas obras muito contribuíram para fazer renascer o gosto pela natureza, né? Introduzia a história do escotismo na literatura francesa, então trazia essa questão da solidariedade. E ele responde a essa pergunta: nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estás nessa terra de expiações. Gente, isso me deu também uma luz assim. A gente está num planeta de prova e expiação, mas não quer passar prova nem expiação. É engraçado isso, né? É coisa meiga. É que realmente, gente, passar prova e expiação não é brincadeira. Eu ainda estou treinando a tal da indulgência, gente. Há 4 anos que eu pedi para aprender a ser indulgente. Sei para que eu fui pedir isso. É um tal de acontecer situação uma em cima da outra, parecida. Aí depois é que eu me toquei que eu tinha pedido isso no final de ano. Aí quando eu vejo é para aprender a ser indulgente. Aí posso reclamar agora? Eu tenho que me lembrar antes, quando eu ver que eu estou naquela situação, peraí, é para aprender a ser indulgente, senão eu erro de novo. Porque a hora que eu aprender, eles vão me dar outra prova? Não, já aprendi, por que eu vou me dar aquela prova? Agora, resgatar, eu tenho que resgatar com quem eu fiz o que a lei de Deus não comanda, né? E ele diz aqui mais, hein? E que tudo que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores, os juros da dívida que deveis pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam trazer funestas consequências. Algumas pessoas são de opinião que do momento em que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Existem até aquelas que chegam a crer que não só não se deve fazer nada para atenuá-las, como também ao contrário, é preciso torná-las mais vivas. Gente, pelo amor de Deus,
minha culpa, minha máxima culpa já era, né? Minha culpa, sim, sem martírio. Reforma íntima sem martírio. Não vamos entrar nessa, porque aí a gente fica só na culpa e não sai disso. Sabe, aquele negócio, minha culpa de novo. E não sai disso, cara. Não faz nada para mudar. Então também, estou com uma pessoa assim nessa situação. Se eu posso colocar ela em um bom lugar, estar ali em atendimento, ter pessoas em atendimento, é lógico que eu vou fazer. Eu não vou deixar seguir seu curso para ficar sofrendo. Se pode atenuar, a gente vai usar tudo que a medicina nos traz, porque a medicina traz, porque Deus permite, as possibilidades no bem. Sempre com a visão de que eu preciso que aquele espírito resgate as suas provas. E ele diz lá embaixo, né? Ajudai-vos sempre em vossas provas respectivas. Eu estou pulando coisas, vocês vão ler em casa quando chegar, entendeu? Vocês pedem para ler tudo, para refletir antes de dormir e tal, fazer aquilo que Santo Agostinho ensinou, sacou? Não fica dormindo vendo aquelas coisas na televisão, não. Mas pode ver também, porque tá no mundo, tem que ver, eu também vejo. Mas aí tira uns minutinhos para ver a si mesmo. Olha, tem dia que eu vejo tão ruim que eu prefiro ligar a televisão de novo. Eu digo, meu Deus, errei de novo na mesma coisa, não quero saber disso hoje, amanhã eu penso. Eu faço sim, estou no mundo. Aí no outro dia eu tenho que, se eu não penso no outro dia, acontece tudo de novo para eu pensar. O guia está alerta. Fogo esse guia. Aí diz mais aqui, jamais vos considereis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita. O espírita tem a obrigação de pensar que toda a sua vida deve ser um ato de amor e dedicação, que por mais que ele faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá o seu curso. Ele pode então, sem temor, fazer todos os esforços para diminuir a amargura da expiação, mas é somente Deus quem pode acabar com ela ou prolongá-la, segundo o que julgar conveniente. Então é Deus, não somos nós. O Criador cuida da criatura. Se Ele criou, Ele pode tirar na hora que Ele achar necessário. Não somos nós que vamos entrar aí com 1000 desculpas, dizendo que é para o bem do próximo. Coitado, está sofrendo tanto, vai embora o corpo e o espírito, fica na perturbação espiritual, às vezes não entendendo nada, pior ainda, e vai para uma mesa de onde? Desobsessão, porque vai catar os parentes lá na casa deles. Isso não é praga não, isso pode ser uma possibilidade. Não se assustem, isso é uma possibilidade, né? Mandaram acabar a eutanásia, o espírito sai correndo do corpo, e agora? Cadê os meus? Não estão aqui, vai para onde ele sabe. E depois nós temos que, com muito amor, mostrar que não é bem isso. E se ele descobre que tiraram a oportunidade dele antes do tempo, a gente brinca, mas isso é possível. Nós já tivemos essa experiência numa mesa mediúnica. Porque ele não me deixou? Por que fizeram isso comigo? E a gente tem vários relatos em casos de aborto também, né? Vamos lá para terminar essa nossa conversa, no capítulo 11, só lembrar que a lei é de amor. E lá diz, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos. O instinto de conservação é necessário, de destruição é de transformação. Então eu não posso pegar essa parte instintiva, não quero ver essa doença, eu não quero ver isso, não, pode desligar, não quero que ele sofra mais nem eu. Porque isso eu estou me deixando levar por instintos sem reflexão. Porque nós temos que elevar os instintos a um progresso mais avançado, que é o próprio sentimento de amor. Quem ama, cuida, até onde der. Nós podemos lembrar também que a prova da reencarnação, para algumas pessoas, causa verdadeira aversão, pela possibilidade de simpatias afetuosas, por possibilidade de situações como essa, de viver uma situação em que você está ali, mas o seu espírito não pode tomar conta daquele corpo.
Você ouve tudo, já pensou ouvir tudo e não poder retrucar? Ou descobrir que pessoas que você amava estão querendo que você se vá? Porque estão cansadas, porque estão gastando, porque não entendem que você ainda está ali? Claro que se você não tem essa visão, Deus até perdoa. Mas nós não, nós temos essa visão. Aliás, não é visão, nós temos essa certeza. E aí lembramos lá no Livro dos Espíritos, na 886, que essa certeza, ela tem que servir para que a gente, nessas horas de aflição, que não precisa ser só esse tipo de eutanásia, mas as eutanásias que a gente às vezes comete, né? Que eutanásia é cortar possibilidades. A gente corta muitas possibilidades. Aborta muitas esperanças, com palavras, com ideias, com sentimentos, com atos. E aí a gente vê lá, na 866, quando se pergunta... Não quero 886 que eu quero. Tá vendo? Sabe por quê? Tá havendo um problema com essas letrinhas, gente. 8. Por isso que eu trouxe o meu, sabe? O próximo que eu vou trazer é o do Leon Denis, em letras grandes. A gente fez uma publicação, vou contar isso só para brincar um pouquinho. Olha só, no Dia das Mães, né? Aí tem um com letras grandes, o Evangelho já saiu desse tamanho. Aí com a amiga lá da casa, tava ela e a mãe. Aí a mãe brincando com ela. Aí eu falei, pô, dona fulano, por que a senhora está falando isso com a sua filha? Sua filha? A filha dela trabalha, é uma enfermeira e ainda faz um trabalho com os assistidos de rua, e está fazendo um trabalho muito bom. Por que a senhora está brigando? O que houve? Ela não está ali, ela está brincando, né? Aí ela falou, olha só o que ela me deu de presente das mães. Mas Vera, ela não está enxergando direito. Fui na livraria e comprei um Evangelho com letras grandes. Ela está danada da vida. Quem disse que eu não leio outro Evangelho nem quer só porque de vez em quando as letras somem? Agora aconteceu isso aqui comigo, né? O número sumiu, mas vai lá. Qual o verdadeiro sentido dessa palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, né? Perdão das ofensas. Mesmo que aquele ser tenha nos feito algo muito grave, mesmo que a gente esteja passando, como eu vi amigas, eu tenho 2 amigas que eu bato palma para elas, porque, nossa, uma então fez tanta coisa para a mãe não desencarnar ou para ter um desencarne, tá endividada até hoje. A mãe desencarnou tem 3 anos, ela ainda está pagando as dívidas, mas ela diz, eu tenho uma consciência tão tranquila, Vera, e ela não é espírita. Ela não é nada, mas ela ia no Leon Denis. Quando a coisa apertava, ela ia. E ela dizia assim para mim, olha, eu tenho a consciência tão tranquila de ter feito tudo. Que aí o marido disse assim, Vera, agora vê se diz para ela que eu quero viajar, que agora a gente pode viajar. Que a gente agora pode não sei o que agora a gente pode não sei o que lá. Aí eu digo, isso, você pode viajar. Aí esse ano ela foi, graças a Deus, porque a dor foi muito grande da separação. E ela não entendendo que separou, mas que não separou. Por que eu não sonho com ela? Por que não sei o quê? Olha a dúvida de quem não é espírita. Mesmo já sendo meio espivitada, né? Já estando lá, cara, nós temos a certeza, gente, que a separação é por um tempo. Pode ser até um tempo maior, dependendo se a pessoa progrediu mais do que nós, vamos correr atrás, hein? Se quer estar junto, não perde tempo. Porque se ela progrediu mais, a gente não vai encontrar tão cedo. A não ser que haja misericórdia, como André Luiz teve, da mãe dele, né? Descer alguns degraus da sua moralização, apagar-se um pouco para estar próximo ao filho, mas não ficar direto. E a gente termina, não podíamos deixar de terminar, com um livro psicografado por Chico Xavier, O Consolador, onde Emmanuel, na 106, trata da eutanásia. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja.
A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes da necessidade do espírito. Que a gente lembre disso nos momentos de dor, que a gente lembre disso nessas situações que estão por aí, que a gente lute para que a gente tenha chance, para que todos tenham chance dessa reeducação do espírito, e que a gente lembre também que nesses momentos não é só aquele espírito que está tendo chance de progredir, nós também, dependendo do jeito como a gente está obediente e resignado perante a lei de Deus. Que assim possa ser. Graças a Deus.